Confesso que eu estou aqui, tremendo. Embora não é minha primeira vez, mas toda vez que eu sou chamada para ministrar a palavra do Senhor, seja lá alma, pode ser até as pequenas coisas para Ele. Eu me sinto assim, pequena demais. Até a grandeza dele. E quando eu fui chamada, eu confesso que minha vontade era dizer não, de correr. Mas eu tive um verdadeiro encontro com Deus uma vez na minha vida. E Ele, quando me tocou de uma forma tão grande, eu não pude mais dizer não para a vontade de Deus. Porque quando eu falo não para uma pessoa de forma assim usada por Ele, eu estou dizendo não para Ele. E quando eu reconheci isso na minha vida, foi quando eu passei um encontro com Deus. E quando eu fui passar, eu falei para o Senhor trabalhar dentro de mim. Porque uma vez eu fui chamada para fazer uma liturgia e eu disse, não, eu não vou. E nesse não, vou tratar, passar os tempos, quando eu fui chamada, quando eu fui com Deus, o Senhor falou comigo assim, você se lembra quando você falou não? Você não falou não para a questão, você falou não para mim. E antes de ir com Deus, eu pedi para Deus trabalhar dentro de mim e quebrar dentro de mim um medo de fazer a vontade dele. Porque se eu estava sendo chamada, é porque viu algo diferente em mim. E ali eu entrei no propósito de Deus e pedi para Deus trabalhar dentro de mim, porque eu estava indo ter encontro com Ele. Senhor, para mim, para ter encontro contigo, basta face contigo. E eu fui para esse encontro com Deus, e eu confesso que no primeiro dia eu não senti nada, no segundo dia também nada. E eu falei para ele que eu não queria mais voltar do jeito que eu entrei ali. E eu não aceitava mais isso na minha vida. Porque se nós estamos aqui, nós não fomos chamados para estar sentados, porque cada um de nós tem dom, e esse dom é para ser jogado para fora, é para ser usado. Porque isso depende do meu buscar, isso depende da minha intensidade espiritual perante a Ele. E eu falei para ele que eu não queria viver daquele jeito, dizendo não para Ele. E aí, quando foi no terceiro dia, depois do almoço, eu tive um particular com ele e falei, Senhor, eu não aceito isso. E o Senhor tem que mudar a minha história, o Senhor tem que mudar a minha vida. E aí, ele me pegou de uma forma tão grande que eu estava perante o altar. E quando eu abri meus olhos, eu estava quase lá na porta. E eu não entendi o que foi. Mas eu só sei que eu senti um renovo na minha vida. Eu confesso que eu continuo com medo, mas com medo mesmo eu vou. Então nós vamos abrir a nossa Bíblia. Aleluia. Deus trabalhou muito na minha vida perante essa palavra com qual eu vou trazer. Eu fiquei das 3 da manhã até 5h33 da manhã meditando nessa palavra do qual Ele me deu. Tentei mudar ela várias vezes, mas aí era a minha carne, era eu, não era Ele. E Ele falou para mim que é essa palavra que tu vai levar. Porque antes da igreja ser tratada, você nem precisa. E aqui está a palavra. E nós vamos abrir lá no livro de Ruth. Nós vamos descobrir o porquê dessa história. Porque quem precisa ser tratada sou eu. Quem precisa ser renovada sou eu. E nós estamos no segundo dia da campanha da renovação espiritual. E essa renovação espiritual é todos os dias. Eu querer mergulhar naquele que é o dono do renovo, naquele que é o dono da renovação. Sem Ele, igreja, pedir nada somos. Se somos alguma coisa, porque temos Deus. E sem Ele, nada somos. Uma coisa que eu entendi no meu caminhar, eu tenho quase 10 anos de ministério, que não significa
para mim nada, perante o que Deus tem para nos dar. Porque eu aprendi que sem Ele eu não passo de uma pessoa oca, sem vida e sem esperança. Mas quando eu estou com Ele, eu me torno uma mulher vitoriosa. Então nós nos tornamos vitoriosos quando estamos na presença. E é isso que Ele tem para fazer na minha e na tua vida. Ele está te chamando hoje. Venha mergulhar. Mergulha. Eu não posso mais continuar do jeito que eu estou. Ele nos deu dons. E o nosso dom não é para ficar guardado. O nosso dom não é para estar na gaveta. Mas para mim descobrir qual é o meu dom, eu preciso aceitar o dom do renovo. Senão não vai ter como. E essa mulher é espiritual, surreal sobre a dela. E nós estamos. Esse segredo é Ruth, capítulo 1, no versos 1 em diante. Nós vamos explorar essa mulher. Esse sucedeu que nos dias em que os juízes julgavam, houve uma fome na terra. Por isso, um homem de Belém de Judá saiu a peregrinar no campo de Moabe, e ele, sua mulher e seus 2 filhos. E era o nome deste homem Elimelec, e da sua mulher Noemi, e dos seus 2 filhos, se chamavam Malom e Quilion, efrateus de Belém de Judá. E chegaram aos campos de Moabe e ficaram ali. E morreu Elimelec, marido de Noemi, e tornou ela com seus 2 filhos, os quais tomaram para si mulheres moabitas. O nome de uma era Orfa e da outra Ruth. E ficaram ali quase 10 anos. E morreram também ambos, Malom e Quilion, ficando assim a mulher desamparada dos seus 2 filhos e de seu marido. Então se levantou ela com suas noras e voltou dos campos de Moabe, porquanto na terra de Moabe ouviu que o Senhor tinha visitado o seu povo, dando-lhe um pão. Por isso saiu do lugar onde estivera e as suas noras com ela, e indo ela caminhando para voltar para a terra de Judá, disse Noemi às suas noras: Ide, voltai cada uma à sua casa de sua mãe. E o Senhor use convosco de benevolência, como os vós acham como parecido comigo. O Senhor vos que acheis descansos, cada uma em casa de seu marido, e beijando-as, levantaram as suas vozes e choraram. Eles disseram: certamente voltaremos contigo aqui. Porém, Noemi disse: voltai, minhas filhas, porque ireis comigo. Tenho eu ainda no meu ventre mais filhos para que sejam por maridos? Voltai, filhas minhas, ide embora, que já muito velha sou para ter ainda. Quando eu disse: tenho esperança, ou ainda que esta noite tivesse marido, eu ainda tivesse filhos, esperarei até que viesse a ser grande? Perguntei por ele, sem tomar marido? Não. Filhas minhas, olha o jeito que Noemi trata as suas mãos. Não, filhas minhas, que mais amargo é a mim do que vós mesma, porquanto a mão do Senhor se descarregou contra mim. Então levantaram sua voz e tornaram a chorar, e Orfa beijou a sua sogra, porém Ruth se apegou a ela. Pelo que disse: eis que voltou a tua cunhada do que ocupar o teu povo e os teus deuses. Volta também após a tua cunhada. E disse, porém, Ruth: olha a atitude dessa mulher. E disse, porém, Ruth: não insiste para que te abandone, e deixe de servir-te, porque onde quer que tu fores, irei eu, e onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, e o teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu, e ali serei sepultada. Faça-me assim, Senhor, e outro tanto. Se outra coisa não seja a morte separar da ti. E vendo ela, pois que todos estavam resolvidos para ir com ela, deixou-lhe falar nisso. Assim, pois, foram-se ambas, até que chegaram a Belém. E sucedeu que, estando elas em Belém, toda a cidade se comoveu por causa delas e diziam: não é esta Noemi? Não é esta a Noemi? Amém? Senhor, obrigada pela tua palavra, Senhor, porque a tua palavra
é viva e eficaz. Senhor, como foi orado, Pai, em nome de Jesus, Pai, então nós sabemos que te agradecer. E mais uma vez, obrigado pela tua palavra, porque o Senhor é o Deus que reforma, o Senhor não muda, o Senhor não para. O Senhor é o Deus verdadeiro e o Senhor quer sempre a nossa mudança. Pai, que nessa noite nós viemos, Senhor, Pai, em nome de Jesus, ouvir a tua voz. Porque se ainda há algo em nós que precisa ser mudado, que o Senhor mude para esta noite. No nome de Jesus, amém. Quando eu falei, foi uma luta para mim trazer essa palavra, porque foi. Se você perguntar ao meu esposo, se você perguntar à minha filha, minha gente, como foi? Foi muito difícil, mas eu sei que ali era uma luta entre a carne e o espírito. O que eu tiro daqui? Dessa passagem de Ruth, na verdade, uma passagem de Noemi, sua família e Ruth. Eu tiro daqui porque a terra de Belém, ela começou a passar por uma fome extrema, onde houve ali uma guerra, e através dessa guerra chegou a fome. E ele tomou uma decisão, e é uma decisão muito difícil, por qual ele decide, junto com sua família, sair daquela terra, para ir para uma terra que não tinha nada a ver com sua terra. Ele vai para uma terra onde existe todo tipo de idolatria, todo tipo de feitiçaria, tudo que não presta existia naquela terra. Mas eles, naquela terra, foram um pontinho de luz na vida de alguém. É isso que eu tirei daqui, dessa leitura que eu estou fazendo. Eles foram um ponto de luz na vida de alguém. Quando nós não entendemos, quando Deus fala para a gente ir a tal lugar, porque ali precisa de alguém, ouvir uma palavra, um abraço, ou que a gente preste nossos ouvidos, a gente não vamos entender, mas depois nós vamos perceber que ali tinha um necessitado da palavra do Senhor. Quando aquela mulher trouxe a palavra cristã, ela disse assim que quando ela foi levada, a missionária, quando ela foi levada a tal lugar, ela não entendeu por que ela foi. Mas ali tinha uma pessoa que precisava ouvir uma palavra do Senhor. E é isso que eu aprendo dessa passagem. Tinha uma pessoa numa cidade tão grande que precisava ouvir uma palavra. E muitas das vezes não é a nossa palavra, são as nossas atitudes, porque de falar as pessoas já estão cansadas. Por que adianta eu pregar amor se eu não vivo amor? Por que adianta eu pregar esperança se eu não tenho esperança? Porque o que adianta eu falar para vocês, confia se eu não confio? É a minha atitude que vai gritar muito mais alto do que a própria voz. As pessoas estão de olho em nós, no nosso comportamento, no nosso jeito. Se eu vir lá para Gênesis, que eu não preciso abrir, em Gênesis 19, do 30 ao 38, eu vou saber por que essa terra, ela se chamou a terra tão amaldiçoada. Que era a descendência de Tom. O que aconteceu lá? E eu não vou dizer que vocês vão chegar em casa e vocês. Essa passagem. Porque é uma passagem que não cabe dizer. Mas quando você chega lá, vocês falam, vocês exatamente, vocês vão saber o que está acontecendo entre Jó e sua filha. É Ló. Ló e sua filha. E quando eu vou lá para Deuteronômio, eu vou descobrir o que o Senhor amaldiçoou aquela terra. Mas sendo que lá existia vários tipos de lixo dentro de todos os seres humanos, todo tipo de poluição dentro do ser humano.
Mas eu quero dizer a você que Deus ele vai até lá e tira quem quer a verdadeira mudança. E foi isso que aconteceu. Foi uma família enviada para lá. Puxa, Val, mas o marido dela morreu. Mas eu tenho que colocar na minha mente, e dentro do meu coração, que uma vida ia ser salva. E uma vida para Deus vale muito. Muito para Deus. Estão olhando para nós. Estão dizendo para nós, eu quero o teu povo, eu quero o teu Deus. Ou estão dizendo, eu não quero saber desse teu Deus, nem desse teu povo, porque para mim você não é exemplo. Muitos estão se afastando. Mas por que será? Porque muitos também querem ouvir a palavra. E no meio dessa família, os filhos de Noemi, eles se casam com as próprias moabitas daquela cidade. E ao se casar com elas, ele leva elas para dentro da sua casa. E Noemi as recebe como se fosse o povo seu. Do mesmo jeito que ela recebe, é como o Senhor nos recebe. Porque ele não faz acepção para ele. Não existe esse negócio de separação a partir do momento que você decide mudar. E ela recebe essas meninas como se fossem filhas. E trata elas diferentemente, como elas nunca foram tratadas. Quando ela entra dentro dessa casa, aleluia, ela vê a diferença de uma família. Eu nunca fui tratada assim no meu povo. Nunca me serviram da forma que ela está me servindo. E nunca me trataram do jeito que ela está me tratando. E esses são dons de Deus dentro de Noemi. E não precisava ela falar muito, porque essa atitude dela estava mostrando quem ela era e quem era Deus da vida dela. E eu quero dizer quem é Deus da minha vida e da tua vida. E os seus dois filhos morrem. E elas se tornam viúvas. E Noemi, além de viúva, perdeu seus dois filhos. Mas ela ouve falar. Olha o que ela ouve falar. Que faltou dar pão na sua terra. Ela ouviu falar que já tinha voltado pão, que já tinha trabalho. E ela decide voltar. Eu vou voltar. E ela poderia muito bem dizer, eu saí de lá com meu marido, eu saí de lá com meu filho, eu vou voltar lá para quê? Para ser julgada. Olha como ela saiu e olha como ela está voltando. Não, eu vou voltar. Eu vou voltar. E as suas horas resolvem acompanhar. Mas chega de determinado ali, que ela olha para as suas duas noras e manda ela voltar para casa. Volte para casa. Fique com suas mães. Fique com o seu povo. E elas choram, porque elas queriam acompanhar ela. E depois Noemi torna a falar novamente, chama ela de filha. Olha o tratamento dessa mulher com essa nora. Hoje tinha uma falta de respeito que eu vejo perante a sogra e a sogra com a nora. Pois eu amo a minha sogra. Foi ela que me deu os melhores conselhos quando eu me casei. Ela sentou comigo e me deu os melhores conselhos. E por isso que eu estou com ele até hoje. 27 anos. Aleluia. Porque ela me deu os melhores conselhos. Tinha paciência, Val, igual a eu. Val, vida a dois não é fácil. Mas tenha paciência, Val. Olha o bom fazer. Será que eu tenho dom para ter paciência com o meu próximo?
Será que eu tenho essa paciência toda para estender a mão para aquele que está caído? Quando a gente fala o dom, a gente pensa o dom de línguas, o dom da revelação, o dom da visão. Mas eu preciso ter um verdadeiro dom que é Jesus Cristo. Porque a partir dele eu vou mudar o meu caráter. Eu vou mudar a minha essência. É a partir dele. E é isso que acontece na vida de Ruth. Quando ela se vira e fala para ela voltar, ó, você despede da sua sogra e volta. E ela aproveita e fala para Ruth, volte com ela também. E Ruth, ela com tudo para voltar. Eu vou voltar com a minha cunhada, porque aí nós vamos caminhar juntas. Mas quando você tem um chamado, nada no mundo vai te paralisar. Nada. Não tem como você pegar um trabalho e você tem vários cargos para você poder subir e você começa a fazer. Quando você começa a fazer os cursos para poder subir, então você vai querer subir de cargo, ou você vai fazer cursos para descer. É isso que o Senhor quer. Eu quero que você, que chegou até aqui, está sentado ali, quero que você suba mais um degrau. Subiu? Eu quero que você suba mais outro. Subiu? Agora eu quero que você suba mais outro. E é isso que Ele quer de mim e de você. Mas aí a gente fala assim, mas eu estou aqui e Ele está bom. Mas o Senhor fala, não está bom não. Porque o que eu tenho para a sua vida é muito mais maior do que isso que você já tem. E ela decide ir com a sua sogra. E isso se chama o caminho. Se chama o preparo. Ruth está sendo preparada porque a semente já tinha sido lançada. E aí ela vai no caminho. Imagine ela conversando no caminho com sua sogra. Falando do seu Deus. Olha o meu Deus. Olha o meu povo. Noemi, Ruth. Quando eu falo do caminho, o caminho é para me tratar, não é para me matar. O caminho não é para me paralisar. O caminho é para me avançar. E eu tenho que avançar. É avançar em quem? Nele. No grande renovador da nossa vida. Ele é o grande renovador e Ele tem dons para nos dar. Desde que eu queira experimentar. E quando eu falo do caminho, eu vou me lembrar de quem? De Jacó. Quem era esse homem? Mas quando esse homem decidiu, aqui de dentro, eu quero uma mudança, eu não quero mais ser o mesmo, eu preciso entrar. Ele passa toda a sua família para o outro lado e ele fica, porque ele vai muito longe do anjo. E ele quer a mudança dentro da vida dele. É aqui dentro a mudança, não é na minha fachada. E ele tem esse encontro. E aí ele luta. Imagine como foi essa luta. E foi empurrada para cá, mas eu não vou te soltar. Porque a gente tem que agarrar ele de todas as maneiras para não deixar ele ir. E ele luta de uma forma tão grande que ele atingiu sua coxa. Me solta. Já está quase anoitecendo, eu não vou soltar. Eu quero. Eu quero aquilo que eu vim buscar. Eu quero aquilo que eu vim dar.
defeito sou eu. É eu, não é meu irmão. Sou eu que tenho que mudar. E ele decide. E ele atingiu sua moça da vida, ele não desiste. Está fraco, cansado. Mas eu não vou desistir daquilo que eu vim buscar. Qual é a tua nome? Qual é o teu nome? Ele pergunta qual é o teu pecado. Qual é a tua sujeira? Qual é a tua lixo? Para que eu mude a tua história. Eu me chamo Jacó. A partir de hoje não vai ser mais Jacó. Vai se chamar Israel. Ele muda até teu nome. Ele muda até tua história. E ele sai dali renovado. Renovado. Tirou aquele peso das costas que carregava há anos. Há anos ele carregava. É como se estivesse carregando um prédio nas suas costas. Mas quando a gente decide mudar, a gente muda. Porque ele permite isso. Que a gente vinha viver uma nova história, uma nova vida. Eu acho. Perante as pessoas, está machucado, está ferido. Perante a ele, eu estou renovado. Glória. Eu estou renovado de dentro para fora. E aí eu vejo a história de Ruth no caminho, ela caminhando com sua sogra e dizendo: não mais aquela vida, não mais a idolatria, não mais a feitiçaria, não mais as mentiras, não mais o engano. Agora eu vou viver o novo dele. Oh, aleluia! Oh, glória! Eu vou viver o novo dele. O que ele disse para mim e para você é que quanto mais você se aproxima, quanto mais você se aproxima, quanto mais você se aproxima de mim, mais eu te dou, mais eu te dou, mais eu te dou. Não tem como ele me dar se eu não tenho intimidade com ele. Não tem como ele me dar se eu não converso com ele. Não tem como ele me dar se eu não participo nem de estudo. Não tem como ele me dar se eu não me movo, eu não faço nada. Por que ele vai me dar alguma coisa? Nada. Ele não vai me dar nada. Nada. Se eu não me deixo para nada na minha vida, não vai acontecer nada na minha vida. Como é que eu quero atingir aquele dom que todo mundo fala, a língua, essas coisas todas? Como é que eu vou adquirir aquilo que eu não mudei a minha essência? Eu não mudei o meu eu. Tem que ser gerado dentro de mim um verdadeiro amor que tem em Cristo. Ele é o amor verdadeiro e é esse que ele tem para me dar. Quando eu vivo dele, ele em mim, eu não sou mais a mesma Valdirene. Eu sou uma nova mulher. Eu sou uma nova mulher. Nós temos que ter um novo homem. Nele. Atitudes diferentes, jeito diferente, comportamento diferente, atitudes diferentes.
Ele nos leva a buscar os dons espirituais. Parar não mudou. Sem estar não mudou. Ele tem muito para nos dar, desde que eu busque. Ele está falando hoje para mim e para você. Onde você está? Casado nos pés? Nos joelhos? Nos tornozelos? Nos ombros? Ele está dizendo, não? Eu não quero você. Eu quero que você, e eu estou lá para te segurar. Você não está sozinho. Eu não estou sozinha. Nós não estamos aqui sozinhos. Nós temos Ele, que está o tempo todo de braço aberto para nos receber. Ruth, ela não deixou de ser uma vida. Não. Ela não deixou de ser uma vida. Ela continuou sendo uma vida. O que foi mudado nela foi a vida. Ela recebeu um renovo de Deus sobre a vida dela. E ela entra na cidade de Noemi. Ela chegou em Belém. E sabe o que fizeram? Que a Patrícia fez? Instruiu ela por todos os caminhos. Hoje, que nós falamos com as pessoas mais novas, ela diz, está pareta, está chata, não é assim. Por acaso você vê primeiro o que você faz? É? Então, ela ouvia o que Noemi dizia. Ela colocava em prática o que Noemi dizia. E no final disso tudo, ela se casa com ele. Mas antes dela se casar, olha, a sua sogra estudou muito bem. A ensinou muito bem. Mostrou para ela o caminho certo e correto. E ela simplesmente obedeceu. Porque dentro dela já foi mudado a essência. Quando eu obedeço, isso é um dom de Deus na minha vida. Quando eu faço a vontade de Deus, isso é um dom na minha vida. Como eu falo que recebi esse espião no mundo. Mas o que você está querendo dizer, Paulo? Eu estou querendo dizer que essa mulher, ela simplesmente mudou. Toda a essência dela mudou. Ela não deixou de ser quem ela era, mas a essência dela foi mudada. Ela não era mais aquela mulher que veio de um povo tão sujo e entrou no povo de Noemi, que quis esse Deus. Ela quis um Deus. E nós ouve, mas será que nós queremos esse Deus? E ela quis. Deixou a sua essência. Não me importa. Porque agora é a minha nova vida, a minha nova história. E ela se casa lá na frente com Boaz. Boaz é um homem bom, sim. Mas só falava algo de Boaz. Só quem iria mudar seria ela. Por isso que ela vem se transformada no caminho que era para chegar a Belém. Quando ela chega em Belém, ela termina de receber as instruções de sua sogra. E ela se casa com Boaz. Olha que história maravilhosa na vida dessa mulher, porque ela recebeu o renovo na vida dela. E ela decidiu mudar. Como é que eu quero o dono? Como é que eu quero o dono? Se eu não consigo nem receber o dono do dono. O que eu tenho para dizer é que essa mulher foi muito abençoada.
Olha o renovo que Deus veio na vida dessa mulher. Uma mulher que, se a gente olhasse para ela, a gente ia julgar. Uma mulher que, se a gente olhasse para ela, a gente nem ia aceitar. Você é suja, você é impura, você veio de uma cidade no qual ela é amaldiçoada. E a gente não ia aceitar. Só que quando nós, eu e você, estamos nele, e ele e nós, a gente aceita. Porque nós somos diferentes. Não é assim, igreja? Nós temos que ser diferentes. Aleluia. Essa mulher foi diferente, no Eli foi diferente. Ela recebeu uma não quis, que poderia estar junto. Muitos não vão querer, mas vai ter um que vai querer. Glória. Ele recebe um chamado muito. Essa mulher, ela se casa com nós. Essa mulher, ela tem um filho. E olha quem foi o filho dessa mulher. Obed. Glória. Foi Obed. E quem foi Obed? Esse Obed, ele foi pai de Jessé. Avô do rei Davi. Glória. Aleluia. Olha os mergulhos que foi dado. Olha lá onde ela estava, olha onde ela chegou. Glória. Olha onde você estava e olha onde você chegou. Aleluia. Vai parar por aí? Não. Vem mais. Vem mais. Vem mais. Ele é ilimitado. E tem muito para te dar. Ele foi avô de Davi, o filho de Ruth e de Boaz. Se eu e você, vem para o amor, eu vou esperar eles chegarem aqui para a gente encerrar. Porque se passar daqui, eu sei que eu vou começar a falar com quem mais precisa quer. Ele quer a palavra dele. Amém? Amém. Se eu for lá em Mateus, capítulo 1, do verso 5, quem é que está lá? Na genealogia de Jesus. Putz! Ela está lá, ela entrou. Por que ela entrou? Porque ela se dedicou, ela serviu o verdadeiro. Glória. E é isso que ele faz comigo e contigo. Quando nós mergulhamos nele, ele nos faz ser homens e mulheres valentes e guerreiras, cheias de dons. Então ele está te chamando para mergulhar hoje. Tem coisas que você ainda não entregou para ele, está na hora de entregar para viver um sobrenatural sobre a tua vida. Ele está dizendo, não se suje mais. Venha para a minha presença. Venha experimentar o extraordinário que eu tenho sobre a sua vida. E o que eu tenho, você tem que ter até a mim. A minha face. Uma vez eu fiz um teatro, no qual eu peguei uma caixa e essa caixa ela representava a minha vida. E dentro dela uma quantidade de espíritos, um ouro. E coloquei dentro dessa caixa e fechei ela no chão. E coloquei a pontinha desse tecido para fora. E coloquei a caixa aqui, coloquei para fora. E lá do outro lado estava um rapaz vestido de Jesus, representando Jesus.
aqui dentro que eu preciso. E eu comecei a ministrar, a gostar ao Senhor. Mas só que dentro de mim estava cheio de pecado. E o Senhor sabe. E aí eu comecei a dançar e me deparei com Jesus me olhando. E ele olhou para a caixa e disse: "Filho, não tem bola, só pensa assim, com ele, levei a caixa para mais longe dele." E comecei a dançar novamente e ele olhou para mim. "Eu quero que está aí dentro, que você ainda não me deu." E aí eu olho para ele novamente, me ajoelho e pego a culpa desse pretexto que começa a custar. E esse diabo não podia falar, mas poderia mostrar os sentimentos e gritar. E eu pego a culpa do tecido e começo a chorar e a gritar. Porque quando nós somos tratados, dói. Porque a mulher vai lá dentro. Quando eu acredito, agora se eu me trancar, não tem como eu entrar. E ele continua olhando para mim, dizendo: "Termina o trabalho. Deixa eu tirar tudo dentro de você, aquilo que é lixo, aquilo que é lixo." E quando eu continuo, eu estou gritando: "Ai, meu pecado, a sujeira, lixo." E aí eu vou me aproximando, mas ele arrasta uma casa perto dele. E vou tirando de tirar os meus pecados. Até que eu tiro tudo, quando eu tiro tudo, eu estou perto dele. E ele estica a mão. E nós começamos a dançar. Porque isso se faz. Quando eu vou gritando, eu vou me aproximando dele. Quando eu vou gritando, gritando, eu vou me aproximando dele. E aquela vida do qual eu vivia, eu não vivo mais. Porque sobre mim veio a renovação espiritual. Então receba o renovo. Fique de pé, igreja. Pai, obrigada. Obrigada primeiramente, Pai, pela tua palavra, porque a tua palavra não é minha, a palavra é tua. Senhor, obrigada, Senhor, por nós termos, Pai, em nome de Jesus, esse encontro contigo, Pai. Obrigada, Senhor, porque quanto mais eu mergulho, mais o Senhor me trata. Quanto mais eu mergulho, mais eu me aproximo de ti. Senhor, que a gente não venha ter medo. Oh, Senhor, mas que nós viemos avançar. Que nós não viemos olhar as dificuldades. Que nós não viemos olhar os filhos do caminho. Que nós não viemos olhar as pedras do caminho. Que nós não viemos olhar os gigantes do nosso caminho. Mas que nós viemos olhar o Senhor no caminho. Oh, aleluia! Não vai existir gigante na tua vida. Nem pedra, nem espinho, nem barreira, se você estiver nele.